Estados Unidos e Israel deflagram ataque conjunto ao Irã. Escalada geopolítica ameaça a estabilidade global. Em um cenário de tensão crescente no Oriente Médio, os Estados Unidos e Israel lançaram, em 28 de fevereiro de 2026, uma operação militar coordenada contra o Irã, marcando uma virada dramática nas relações internacionais. A ação, confirmada pelo presidente norte-americano Donald Trump e pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, visou alvos estratégicos em Teherã e outras cidades como Isfahan, Qom, Qara e Kermanshah, resultando em explosões registradas por agências estatais iranianas. Trump justificou a ofensiva como uma medida para defender o povo americano de ameaças do regime iraniano, enquanto Netanyahu a descreveu como preventiva contra o programa nuclear de Teherã, alegando que o Irã não deve possuir armas nucleares. Essa operação, que incluiu ataques aéreos e marítimos, culminou na confirmação da morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, anunciada pelo próprio Trump, sinalizando uma tentativa explícita de mudança de regime em Teherã. Veja uma análise do regime político iraniano e sua capacidade de sobrevivência. O regime teocrático do Irã, liderado pela figura do Ayatollah Supremo e sustentado pela Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, enfrenta um momento de vulnerabilidade extrema. Historicamente resiliente a sanções econômicas e pressões externas, o sistema político iraniano baseia-se em uma mistura de autoridade religiosa, controle militar e apoio popular mobilizado por narrativas anti-ocidentais. No entanto, a operação conjunta Estados Unidos-Israel expõe fragilidades, uma economia debilitada por anos de isolamento, repressão interna a protestos civis e defesas militares ainda em recuperação de ataques anteriores em 2025. A busca norte-americana por uma troca de regime em Teherã, explicitada pela eliminação de Khamenei, testa a capacidade de sobrevivência do regime. Sem o líder supremo, o Irã pode enfrentar uma transição caótica, com disputas internas entre facções moderadas e radicais da IRGC. Apesar da retaliação imediata com mísseis contra bases americanas e israelenses, o regime demonstra resiliência por meio de sua rede de aliados regionais, mas uma prolongada guerra poderia levar ao colapso, especialmente se houver deserções internas ou falhas na cadeia de comando. Analistas apontam que, embora o Irã resista inicialmente, a superioridade tecnológica de Estados Unidos e Israel pode minar sua capacidade de sustentação a longo prazo, transformando ameaças em uma guerra aberta que ameaça a estabilidade do regime islâmico. Quais as motivações, objetivos e consequências para os países envolvidos? As motivações dos Estados Unidos e Israel radicam em preocupações de segurança. Washington mantém como narrativa sua escalada militar contra Teherã a de neutralizar o programa nuclear e balístico iraniano, que ameaça tropas americanas e aliados europeus. Contudo, o alvo principal os Estados Unidos e a China, pois sente a ameaça chinesa à sua supremacia global. A motivação de Israel é de eliminar uma ameaça existencial representada por mísseis de longo alcance e apoio iraniano a grupos como o Hezbollah. Os objetivos incluem a destruição de instalações nucleares e a derrubada do regime, com Trump prometendo aniquilar a marinha iraniana e reduzir sua indústria de mísseis a pó. Para o Irã, as consequências são devastadoras. Politicamente, o regime enfrenta isolamento maior e risco de implosão interna. Economicamente, sanções intensificadas agravam a crise. Militarmente, perdas em alvos-chave como escolas e hotéis, com relatos de 85 mortes em uma escola primária em Minab, enfraquecem sua postura defensiva. Geopoliticamente, retaliações como ataques a Dubai e Tel Aviv elevam o risco de escalada regional. Israel ganha militarmente com os triques preventivos, mas enfrenta retaliações que ativam defesas como o Domo de Ferro, com consequências econômicas em interrupções comerciais e políticas de maior isolamento internacional. Os Estados Unidos fortalecem sua hegemonia, mas arriscam desgaste político interno e econômico com custos de guerra. Rússia condena a ação como não provocada e aventura perigosa, vendo-a como ameaça sua influência no Oriente Médio e suprimentos ao Irã, com consequências geopolíticas de maior alinhamento com Teherã. China pede cessar-fogo imediato, preocupada com instabilidade que afeta suas rotas comerciais e investimentos na região. Paquistão e Índia, vizinhos, temem spillover de refugiados e terrorismo, com Índia alinhada a Israel e Paquistão mais próximo do Irã. Afeganistão e Iraque, com presença iraniana, enfrentam instabilidade interna, com possíveis insurgências ou intervenções. Outros atores, como a União Europeia, veem graves consequências para a paz, apelando por moderação. Quais as consequências políticas e econômicas para o Brasil e seu posicionamento? O Brasil, por meio do Itamaraty, condenou veementemente os ataques, expressando grave preocupação e apelando pelo respeito ao direito internacional e contenção para proteger civis. Politicamente, o posicionamento reflete a tradição brasileira de defesa de negociações diplomáticas, evitando alinhamento automático com os Estados Unidos e priorizando a multipolaridade. Economicamente, o conflito pressiona o Brasil,
Como importador de petróleo, o país enfrenta alta nos preços do barril, já em escalada desde janeiro, impactando inflação, combustíveis e cadeias produtivas como agro e indústria. Além disso, brasileiros na região, em embaixadas ou empresas, estão em risco, e o comércio com o Irã, embora modesto, pode ser afetado por sanções secundárias. Quais as consequências para a economia global e a ordem política internacional? Globalmente, o ataque disrupta o mercado de petróleo. O Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do suprimento mundial, torna-se volátil, elevando preços e fretes, com efeitos cascata em inflação e recessão. A ordem política internacional fica mais incerta, com erosão do multilateralismo. Ações unilaterais dos Estados Unidos minam o Conselho de Segurança da ONU, fomentando divisões entre Ocidente e eixo Rússia-China-Irã e aumentando riscos de proliferação nuclear. Quais são os efeitos nos estoques de armas e munições das nações envolvidas? A guerra consome estoques rapidamente. Estados Unidos e Israel depletam mísseis de precisão e drones em strikes massivos, exigindo reposição cara e demorada. O Irã esgota reservas de mísseis balísticos em retaliações, com perdas em defesas antiaéreas. Rússia e China, como fornecedores, veem demandas crescer, mas sanções limitam reabastecimento, prolongando vulnerabilidades. Quais as consequências para o conflito entre Rússia e Ucrânia? A guerra no Oriente Médio prejudica diretamente o fluxo logístico de armas e inteligência para Kiev, já que os Estados Unidos priorizam a defesa de Israel e de seus próprios ativos na região. Por outro lado, os ataques ao Irã podem beneficiar indiretamente a Ucrânia, pois o Irã é fornecedor de drones e mísseis à Rússia e pode reduzir as entregas de armas a Moscou. Podemos concluir traçando alguns possíveis cenários. 1. Escalada para a guerra regional, envolvendo aliados como Hezbollah e os curdos como adversários. Potências como Rússia e China não devem intervir militarmente de forma direta, mas fornecem inteligência, dados de satélite e coordenação para os mísseis iranianos. 2. Mudança de regime no Irã, com colapso interno e negociações forçadas, beneficiando Estados Unidos e Israel mas instabilizando o Oriente Médio, o que seria desejável para Israel e Estados Unidos. 3. Cessar-fogo diplomático via ONU, impulsionado por condenações internacionais e custos econômicos, retornando a negociações nucleares. O desfecho depende da contenção, mas a morte de Khamenei sugere um ponto sem retorno, com riscos de prolongada instabilidade. 4. Havendo aumento na intensidade dos ataques contra Teherã e aumento da retaliação contra Israel e Estados Unidos, os estoques de drones e mísseis dos envolvidos podem acabar e devido às pressões internas e externas alguma das partes pode optar por um ataque nuclear tático. Obviamente ninguém quer apertar o botão primeiro, pois as consequências geopolíticas seriam pesadas para ambos os lados Israel e Estados Unidos. Por outro lado, o Irã pode ter desenvolvido armas nucleares com apoio e no território de outro país, sendo mais provável a China. Daí a possibilidade do Irã lançar um ataque nuclear visando a sobrevivência do regime pode ser real.